Será que Bakhtin é análise do discurso? É sobre isso que eu falo neste vídeo. Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos e estudioso das obras do Círculo de Bakhtin há cerca de 20 anos. Para nós pensarmos se Bakhtin é análise do discurso, nós precisamos inicialmente considerar que é em 1919 que Bakhtin tem seu primeiro texto publicado, sendo que o autor morre em 1975. Já a análise do discurso francesa se inicia na França no final da década de 1960. Desse modo, boa parte da produção intelectual de Bakhtin e de outros membros do Círculo de Bakhtin já havia sido publicada antes do nascimento da análise do discurso francesa. Nesse sentido, dizer que Bakhtin é análise do discurso pode ser errado e até anacrônico, já que boa parte da produção intelectual de Bakhtin e de outros membros do círculo já estava publicada. O que nós podemos ter são as influências dos pensamentos e ideias e textos de Bakhtin e de outros membros em diferentes correntes da análise do discurso, seja a análise do discurso francesa, a análise crítica do discurso e a análise dialógica do discurso, esta sim abertamente inspirada nas ideias de Bakhtin e do círculo. De todo modo, para nós falarmos a respeito das possíveis influências de Bakhtin e de seus companheiros e de suas ideias no desenvolvimento da análise do discurso, é interessante que nós retomemos o contexto de produção das obras de Bakhtin e de membros do círculo e alguns conceitos fundamentais que impactam o desenvolvimento da análise do discurso. É a isso que nós passamos agora. Quando nós falamos a respeito do círculo de Bakhtin, é interessante nós considerarmos que, na verdade, o que houve foram diferentes círculos de Bakhtin. E que essas reuniões de intelectuais que discutiam diferentes temas, elas se deram em diferentes cidades, como Nievel, Vitebsk e Leningrado, e com diferentes participantes em cada uma dessas localidades e em diferentes momentos do tempo. Nesse sentido, dizer que existiu um círculo de Bakhtin é retomarmos que houve, na verdade, um conjunto de reuniões de diferentes intelectuais em diferentes momentos em diferentes cidades. Para você conhecer um pouco mais a respeito dessa história, dessas reuniões, eu indico esse livro, que tem por título Mikhail Bakhtin, que é dos autores Katerina Clark e Michael Holquist. Aqui eles detalham um pouco a respeito desses diferentes círculos de Bakhtin ou das diferentes configurações dessas reuniões em que se reuniam os intelectuais. Lembrando que a denominação Círculo de Bakhtin é algo que surgirá depois. No momento em que esses intelectuais se reúnem, eles não se denominavam como pertencendo ao Círculo de Bakhtin. Isso é algo que os estudiosos bakhtinianos vão fazer depois já de terem ocorrido esses encontros entre esses intelectuais. É importante, de todo modo, nós pensarmos sim no Círculo de Bakhtin, porque nesse conjunto de reuniões desses intelectuais discutia-se sobre literatura, linguística, estética, ciências, política e até religião. E no contexto dessas reuniões, esses intelectuais, obviamente, trocavam ideias, trocavam reflexões, eles dialogavam, eles conversavam. Então é bastante comum, especialmente em algumas obras, que nós encontremos pontos de contatos, reflexos do que um autor diz e do que outro autor diz. Inclusive, isso leva à questão da autoria dos textos, já que muitas obras, ou pelo menos algumas obras, elas ainda não têm a sua autoria totalmente definida. Especialmente de 1925 a 1929, nós tivemos um grande contato entre três intelectuais, Mikhail Bakhtin, Pavel Medvedev e Valentin Voloshinov. Sendo que, em 1928, é publicada a obra O Método Formal nos Estudos Literários, que sai sob a assinatura de Pavel Medvedev.
Em 1929, sai a obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, sob a assinatura de Valentim Valachinov. E também em 1929 sai a obra Problemas da Poética de Dostoiévski, sob a assinatura de Mikhail Bakhtin. Especialmente quanto ao método formal nos estudos literários e Marxismo e Filosofia da Linguagem, ainda param dúvidas quanto à sua autoria. Porque alguns estudiosos dizem que são textos de Bakhtin, mas que saíram sob a assinatura de outros integrantes do círculo, como Medvedev e Valentim Valachinov. O que nós temos de fato é que esses três intelectuais eles estavam em constante diálogo nesse momento em que surgem essas obras, por isso há reflexos das discussões que cada um deles desenvolve em seus textos, o que contribui ainda mais para essa questão da autoria. Se seria uma autoria individual, se seria uma autoria coletiva, mas que saiu sob a assinatura de um sujeito individual. De todo modo, até hoje não se tem como afirmar que que a obra, por exemplo, Marxismo e Filosofia da Linguagem ou o Método Formal dos Estudos Literários pertençam, respectivamente, a Valentim Valachinov e Pavel Medvedev. A respeito dessa questão da autoria, eu indico o prefácio A Obra em Contexto, Tradução, História e Autoria, da professora Sheila de Camargo Grilo, que está presente aqui em Um Método Formal nos Estudos Literários. Para muitos que estão estudando as obras bakhtinianas, essa questão da autoria é um tema recorrente. E esse prefácio que a professora Sheila Grilo faz, ela nos traz informações importantes e esclarecedoras a respeito dessa autoria, afirmando que até o momento nós ainda não temos como dizer categoricamente que as obras sejam de um ou de outro autor. Outro ponto muito importante para nós pensarmos a respeito do círculo de Bakhtin é a questão de como é importante entender como as discussões de Bakhtin e do círculo estavam relacionados ao marxismo. Nós, às vezes, escutamos pessoas falando que no contexto da Revolução Russa, no contexto do marxismo, do socialismo na União Soviética da época, existia um grande conjunto de criatividade, um clima de criatividade e de liberdade. Mas não é bem isso que nós percebemos. Se nós retomarmos aqui o pós-fácil, que tem por título Problemas da Obra de Dostoiévski no espelho da crítica soviética estrangeira, também da professora Sheila Grilo, que está aqui nesta obra, o que nós vamos ver é que, de alguma maneira, aqueles intelectuais que não seguissem exatamente a cartilha do marxismo, eles eram, de alguma forma, censurados e as suas reflexões não eram consideradas tão válidas no debate acadêmico e no debate intelectual da época. Inclusive, em Problemas da Obra de Dostoiévski, Bakhtin vem propor um modo de análise da obra de Dostoiévski em que ele procura, de alguma maneira, observar para aspectos, digamos, estruturais, composicionais da obra, e isso será motivo de crítica, já que dentro de uma ideologia marxista bastante restrita, o autor, ou o crítico literário, ou o analista, como Bakhtin, ele deveria olhar para questões ideológicas e não para questões composicionais. Então isso mostra que, embora haja, sim, claro, uma importância do marxismo nas reflexões desses intelectuais do círculo, o que nós temos é que, de alguma maneira, também o marxismo pôde limitar, ou de alguma maneira limitou, pelo menos a recepção, se não a concepção, de determinadas reflexões do círculo. Então, essa questão do marxismo também deve estar presente, para que nós não olhemos com os olhos de hoje para uma situação que estava lá na década de 20 sendo configurada de uma maneira totalmente diferente, já que lá na década de 20 esse marxismo era de alguma maneira imposta, o marxismo era de alguma maneira imposto a esses intelectuais. Em síntese, o que nós temos é que vários conceitos
desenvolvidos pelos intelectuais do círculo de Bakhtin vão, de alguma maneira, ecoar em diferentes linhas da análise do discurso. Falemos a respeito de algumas desses conceitos. Um primeiro é o conceito de enunciado concreto. O que é o enunciado concreto? Para o círculo de Bakhtin, aí entendendo Bakhtin, Voloshinov e Medvedev, quando se vai estudar a linguagem, é necessário buscar exemplos reais, ou seja, eu vou coletar textos reais, falas reais, enunciados reais, que é a nomenclatura que eles utilizam para falar a respeito de textos e falas. Esses enunciados têm que ser concretos, ou seja, realmente realizados, proferidos, ditos por pessoas reais, dirigidos a pessoas reais e com propósitos comunicativos, com intenções comunicativas reais. O que nós vemos é que em algumas linhas da linguística e também em alguns estudos gramaticais se criam exemplos artificiais para ilustrar determinados fenômenos da linguagem. Mas para o círculo, se eu quero entender realmente como a linguagem funciona, eu não vou criar um exemplo, eu vou buscar exemplos já prontos, que são enunciados concretos, aqueles que foram falados por pessoas nas mais diferentes ocasiões da vida. Ou seja, eu não vou formular um exemplo que é artificial, uma espécie de enunciado abstrato, que poderia ser falado por qualquer um, dirigido a qualquer um e em qualquer contexto. Eu vou olhar para enunciados concretos, que são sempre realizados por determinados sujeitos e não por outros, dirigidos a determinados sujeitos e não a outros, e em contextos específicos da comunicação. Então, o enunciado concreto é aquele em que se conjuga um autor, um falante, um escrevente real, direcionado ao interlocutor real, com um propósito comunicativo real em uma situação concreta da comunicação. Isso, de alguma maneira, impacta a análise do discurso e também outras áreas da análise linguística, quando se passa a observar ou pelo menos a buscar discursos que tenham sido realmente realizados. Por exemplo, no caso da análise do discurso, quando a análise do discurso vai voltar o seu olhar a discursos políticos, por exemplo. Um outro conceito fundamental desenvolvido pelo Círculo de Bakhtin é o do signo ideológico. Diferentemente do signo sociriano, proposto por Saussure, que é o signo linguístico, no signo ideológico não importa apenas a relação significante-significado, ou seja, a relação entre uma imagem acústica e um conceito, entre uma imagem acústica e um significado. No signo ideológico, eu vou olhar que quando eu mobilizo uma palavra, eu sempre mobilizo essa palavra de um ponto de vista ideológico. Pensemos, por exemplo, na palavra comunismo. A palavra comunismo tem uma unidade fonética. A palavra comunismo é uma palavra que é possível de ser realizada em português e que tem um significado, que eu posso ir ao dicionário e encontrar. Então, é uma palavra que tem significante, tem um som e tem um significado, que eu posso encontrar no dicionário. Mas o fato é que todo sujeito real, quando ele mobiliza uma palavra, ele mobiliza essa palavra a partir de um ponto de vista ideológico. Por isso é que a palavra comunismo, na boca ou no texto de alguns sujeitos, vai ser valorada positivamente ou negativamente. No mundo real, todas as vezes que nós falamos, todas as vezes que nós enunciamos, todas as vezes que nós mobilizamos palavras, nós fazemos isso de uma maneira ideológica. Por isso, o círculo vai dizer que o signo é sempre ideológico. De alguma maneira, portanto, é um passo à frente na teoria de Saussure, que fala do signo linguístico, mas que não olha para esse aspecto ideológico. Essa questão do signo ideológico é fundamentalmente discutida por Voloshinov em Marxismo e Filosofia da Linguagem. A questão da ideologia está muito presente também nas discussões da análise do discurso. Lembrando, claro, que, embora possa e haja influências das discussões do Círculo de Bakhtin no desenvolvimento da análise do discurso em suas diferentes linhas,
É preciso tomar cuidado para ver como se dá essa apropriação e se as discussões da análise do discurso estão sendo feitas a partir de Bakhtin, a partir de outros membros do círculo, ou se elas vêm de outros ramos da linguística ou de outras áreas do conhecimento humano. Mas, de todo modo, a questão da ideologia que é discutida pelo círculo de Bakhtin também é discutida na análise do discurso quando se pretende observar as questões ideológicas nos discursos. Uma outra questão muito importante, discutida também por Voloshinov em Marxismo e Filosofia da Linguagem e que repercute de alguma maneira na análise do discurso, é a questão do tema e da significação. Como eu disse, toda palavra tem um significado mais estável, mais perene, uma significação nas palavras do Voloshinov mais estável, mais perene que está no dicionário. Então, quando eu vou ao dicionário e procuro a palavra comunismo, eu vou encontrar uma definição do que seja o comunismo. Mas lá no dicionário, talvez não fique tão claro para mim se essa palavra tem um valor positivo ou negativo. Mas isso vai ficar muito evidente para mim quando essa palavra for mobilizada por um sujeito único, em um enunciado único que ele realize em um contexto único de produção. Aí esse significado ganha tema. O tema, portanto, é a atualização do significado na boca ou no texto de um sujeito em uma situação de comunicação específica. Isso também é muito interessante para quem busca fazer uma análise do discurso, porque muitas vezes o principal para o entendimento do discurso não é olhar o significado, a significação perene, estável que está lá no dicionário, mas como essa significação é mobilizada e se transforma num tema único na enunciação de um determinado sujeito, na fala, no texto, no enunciado de um determinado sujeito, em um determinado contexto de fala, de escrita, de produção de enunciado. Outro conceito extremamente importante, desenvolvido por Bakhtin e também por membros do círculo, é o do dialogismo. O que seria o dialogismo? O reconhecimento de que toda vez que eu falo, toda vez que eu escrevo, ou seja, toda vez que eu produzo um enunciado, eu mobilizo enunciados passados e me projeto para respostas em enunciados futuros. Nesse vídeo, por exemplo, que é o meu enunciado atual, eu estou mobilizando enunciados passados, textos de Bakhtin, de Voloshinov, de Medvedev e também aulas que eu já ministrei, porque nós podemos recuperar enunciados próprios ou alheios, falas que eu ouvi, vídeos a que eu assisti, palestras das quais eu participei. Então eu mobilizo enunciados passados, atualizo a partir do meu ponto de vista esses enunciados no meu enunciado presente e o meu enunciado atual se volta a enunciados futuros. As respostas, a compreensão de você que está assistindo esse vídeo, esperando que ele possa te ajudar, por exemplo. Então, é como se o meu enunciado de hoje dialogasse com enunciados passados esses que podem ser de outros sujeitos ou meus, e que se volta a respostas futuras. Na análise do discurso, também se reconhece a importância de observar como os discursos se interrelacionam. Então, embora talvez haja alguma diferença entre conceitos da análise do discurso e do dialogismo bakhtiniano, essas duas áreas do pensamento linguístico vão observar como os discursos se retomam e se voltam a discursos futuros, ou nos termos bakhtinianos, como um enunciado retoma, por meio do dialogismo ou das relações dialógicas, enunciados passados e se volta para respostas futuras a serem concretizadas em enunciados outros. Um outro ponto também muito comumente discutido em algumas áreas da análise do discurso é a questão da polifonia. Na análise do discurso, muitas vezes se entende como polifonia a presença de diferentes vozes, de diferentes pontos de vistas, inclusive pontos de vistas conflitantes dentro de um discurso. De alguma maneira, isso reflete o conceito bakhtiniano de polifonia, embora, a meu ver especificamente,
Quando Bakhtin fala de polifonia, ele está falando de algo mais amplo do que apenas a presença de diferentes vozes que podem estar contrariamente orientadas. Ele está propondo um modo de análise do romance polifônico do Dostoiévski e olhando para outras questões que muitas vezes não conseguimos ver em outros tipos de discurso que não romance, como, por exemplo, a posição do autor em relação aos personagens, o modo de enfoque da autoconsciência das personagens, o desenvolvimento das autoconsciências das personagens em face do desenvolvimento da autoconsciência de outros personagens. Mas, de todo modo, é bastante comum que nós, ao lermos textos da área da análise do discurso, nós encontremos o termo polifonia ou adjetivos como polifônico ou polifônicos, se referenciando a essa presença de várias vozes. A respeito da polifonia, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição desse vídeo e também vocês têm uma playlist com vários vídeos sobre problemas da poética de Dostoiévski, em que eu detalho toda a questão da polifonia. De todo modo, o que nós vamos perceber é que não existe uma assunção simples dos conceitos bakhtinianos na análise do discurso, mas certamente é inegável que as reflexões de Bakhtin e de outros membros do círculo impactaram e continuam impactando muitas das linhas da análise do discurso. Retomando o que nós começamos a falar no início do vídeo, falar que Bakhtin é a análise do discurso, desse modo, pode ser errado, mas certamente é indubitável que as reflexões de Bakhtin e do círculo impactaram e continuam impactando a análise do discurso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de comentar. Aproveite e já deixe aqui o seu joinha, o seu like, o seu curtir, porque isso é muito importante. O YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e isso ajuda para que ele distribua esse vídeo para outras pessoas interessadas nesse assunto. Eu agradeço muito, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.